Você já pensou como que eu e você somos treinados desde, da tenra idade a termos resposta para todas as coisas? Recentemente eu estava conversando com a minha esposa, a gente estava falando com o nosso filho, ele tem 7 anos, e falando, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele falou assim, não papai, não é assim, eu sei o que é certo. Desde pequeno ele já acha que sabe o que é certo. É brincadeira, um menininho de 7 anos falar que sabe o que é certo. Falando, nem eu sei ainda, filho. Quanto mais você, quanto mais você tem experiência. Mas a gente é treinado a isso, desde pequeno. Por exemplo, há um certo sentido de arrogância em nossos corações de acharmos o que nós sabemos todas as coisas. Eu vou pedir para você levantar a mão se você se enquadra nessa situação. Você compra, por exemplo, um aparelho eletrônico novo na sua casa, e aquele aparelho chega dentro de uma caixa, você abre, a primeira coisa que você vê é o manual de instruções. Você pega o manual e lê ele inteiro, grifa, passa dias lendo, deixa o aparelho lá, e começa a grifar as partes importantes, as conexões, os cabos, você faz conferir tudo, e depois de 2, 3 dias lendo profundamente o manual, você fala assim, agora sim, eu estou pronto para instalar aquele aparelho. É assim você é assim? Não, não, você não é. O que você faz? Você pega o manual, joga para o lado, e no máximo você guarda a garantia, guarda a garantia junto com o manual, volta na gaveta, vai que um dia precisa, ainda mais no Brasil, e você pega aquele aparelho e começa a colocar cabo ali, tira cabo, não deu certo, a imagem fica meio ruim, você vai e continua, e você dá um jeito, Recentemente eu vi um vídeo de 2 jovens tentando instalar uma televisão, e você sabe que as televisões mais modernas são assim, você não sabe onde que é a frente, onde que é as costas, ela é fininha, e eles passaram, ela mostrou o vídeo, eles instalando a televisão, aquele suporte, pegaram a televisão, já tiraram, fizeram que nem a gente, pegou o manual, jogou de lado, falou assim, não, vamos instalar a televisão, hoje nós vamos assistir o jogo de futebol na televisão, e começaram a colocar na parede e tal, pegaram os cabos, conectaram a televisão, quando eles ligaram a televisão, ela estava de ponta cabeça, eles falaram, acho que devia ter lido pelo menos o manual, Mas por quê? Essa arrogância nossa que a gente sabe, lidar com as situações, que a gente sabe o que a gente precisa, do que realmente nós precisamos. Conta-se uma história, eu trouxe uma ilustração para você aqui, que uma escola falou o seguinte, nós temos um terreno tão bonito lá no fundo da escola, e a gente está precisando montar um balanço nessa escola, que toda escola que tem criança tem que ter pelo menos um balanço, e nós temos uma árvore bonita lá no fundo, vamos instalar um balanço. Então eles começaram a pegar, o que as pessoas falavam sobre o balanço. Então chamaram os professores, diretores, cada um tinha uma ideia para um balanço, e tal, uma ideia para o balanço, e tal. Daí eles colocaram no papel a ideia do balanço. E olha só qual foi a ideia dos professores e diretores da escola do balanço. Não ia dar certo esse balanço, Esse balanço não dá certo. Mas tudo bem, eles falaram assim, não, o que está faltando é o seguinte, eu acho que a gente tem que montar uma comissão que vai ser responsável pela construção do balanço da escola. Daí sim vai dar tudo certo. Então montaram uma comissão, chamaram alguns representantes da escola, alguns pais, professores, diretores, alguns alunos ali, e falaram assim, essa é a comissão que está montada, e eles fizeram o seguinte, fizeram um balanço com 3 cordas. Também não dava certo. Eles falaram assim, não, a gente tem que profissionalizar as coisas, vamos fazer o seguinte, vamos chamar os arquitetos de plantão. E os arquitetos não fiquem bravos comigo, ok? Mas chamaram os arquitetos, que eles sempre têm alguma ideia mirabolante, alguma coisa inovadora, e de repente os arquitetos vieram com essa concepção. O balanço não ia dar certo. Mas antes que os arquitetos fiquem bravos comigo, eles chamaram os engenheiros civis. E você sabe que eu, por formação, sou engenheiro civil, então eu também posso falar. Chamaram os engenheiros, os engenheiros civis vão colocar isso tudo em pé, vão fazer o balanço que a gente precisa. Os engenheiros civis vieram com a seguinte concepção. Também não ia dar certo esse balanço, eles dividiram a carga e tal, aquela coisa toda. Mas então eles falaram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouco de todo mundo, todas as ideias, vamos se reunir no papel e vamos, se todo mundo que sabe o que realmente eles precisam, sabe, todo mundo tem uma opinião e fala assim, não, eu sei que essa escola precisa, vamos reunir todo mundo e colocar no papel e vamos fazer esse projeto. Então, depois de algumas semanas, o projeto do balanço da escola foi executado dessa maneira. Cortaram até a árvore no meio, gente. Definitivamente esse balanço não servia. E na verdade, quando eles foram ver o que a escola realmente precisava, era muito simples. Era algo desse jeito aqui, Era só um pneu amarrado numa corda e num pedaço de galho, o famoso e velho balanço que todo mundo aqui já brincou. Mas a moral da história é o seguinte, todos acham e
vivem assim, como se soubessem o que elas realmente precisam. E não só para elas, mas acham que os outros, se você fosse assim, se você mudasse nessas circunstâncias, se você pensasse diferente, se você fosse desse jeito. E cá entre nós, né, o cônjuge é especialista em fazer isso, não é? Mas olha, você também, né? Se eu fosse na sua situação, eu faria de uma forma diferente. Eu seria diferente, eu falaria diferente. Que eles são os nossos maiores juízes. Contrário da minha esposa, que minha esposa é uma benção, nunca fala, né? Ela fala, não amor, você está tudo bem, está perfeito em tudo que você é. Mas na verdade é o seguinte, que todo mundo, eu e você, não somos diferentes, a não ser que eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus mais alto que você, e eu não sou tão alto assim, mas passamos sobre uma síndrome que chama síndrome do eu sei o que realmente preciso. Faz assim, Emerson, da onde você tirou tanta sabedoria? Gente, uma semana inteira pensando e ele saiu só com isso. Eu sei o que realmente preciso. Mas é essa síndrome que eu e você passamos, a gente acha que sabe o que realmente nós precisamos para que a nossa vida seja transformada e mudada. Essas pessoas pensam de duas formas. Pensam o seguinte, se eu fosse como o meu patrão, por exemplo, que ganha todo o dinheiro da empresa, coloca todo o dinheiro no bolso, né? E sai viajando e eu fico aqui ralando. Se eu tivesse dinheiro, minha vida ia ser diferente. Pastor, se eu fosse como fulano, eu tivesse dinheiro, eu ia ser líder de célula. É que eu não sou líder de célula agora, porque agora não dá. Mas se eu tivesse as minhas dívidas pagas, eu seria uma pessoa muito mais feliz. Porque eu sei, pastor, eu sei o que realmente eu preciso. Eu sei da minha vida, você não sabe, mas eu sei. E as pessoas pensam dessa forma. E a Bíblia fala muito bem disso, porque a Bíblia fala de nós. A Bíblia é um retrato de quem nós somos, mas ela nos embeleza com a beleza de Cristo, amém? E a Bíblia fala de uma história muito maravilhosa, em que um grupo de amigos, 4 amigos, pegou um quinto elemento, um quinto amigo deles, e levou aos pés de Jesus. Essa história está narrada em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Versículo 1 ao versículo 12 diz, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, diga comigo, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Mais uma vez, jamais vimos coisa assim. Olha que maravilha essa passagem, em que um grupo de amigos leva o paralítico, grande amigo deles, provavelmente, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu quero acompanhar com você detalhes dessa história, dessa mensagem que vai falar para o meu e o seu coração. O versículo 1 de Marcos 2 fala o seguinte, que eles entraram em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus morava. Eu poderia dizer que era o quartel-general de todo o ministério de Jesus, ou seja, o local onde principalmente o ministério de Jesus se deu, em Cafarnaum e nas redondezas. E logo correu que ele estava numa casa. Alguns historiadores dizem que não era a casa de Jesus, mas a casa de Pedro, a qual ele convivia há muito tempo com Pedro. Estava na casa de Pedro, e ali foram muitas pessoas que seguiram a Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo, primeiro, ele tinha um discurso diferente. Ele falava de uma forma diferente. Os fariseus daquela época falavam de uma forma condenativa,
falava de uma forma ríspida, eles eram superiores do que toda a comunidade, eles eram os donos da lei, da verdade da lei, e Jesus Cristo não, ele falava de uma forma amorosa, ele sentava com os menos favorecidos, ele acolhia até mesmo os pecadores, ele conversava com as prostitutas, e a vida daquelas pessoas eram mudadas. E além disso, além do discurso de Jesus ser totalmente diferente, as ações de Jesus eram diferentes. Jesus amava as pessoas, ele abraçava as crianças, e ele curava as enfermidades. Então o que as pessoas faziam? Seguiam a Jesus. Essa é a maior prova de que qualquer casa pode recolher e acolher uma célula, né? Você fala, minha casa é muito pequena. A casa de Pedro acolheu uma multidão, a ponto de ficar a gente do lado de fora, literalmente, pessoas ficavam na janela tentando achar um lugar para escutar, e eu imagino, pastor Kleber, os pastores aqui, o vozeirão de Jesus, fala a verdade, ele não tinha esse microfone aqui não, era vozeirão mesmo, ele falava e as pessoas nos outros cômodos ouviam, pessoas fora da casa conseguiam ouvir Jesus, e Jesus estava ali pregando a palavra. Versículo 3, diz o seguinte: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado, pegaram aquele amigo e falaram o seguinte: Jesus está aí, Jesus faz milagres, e olha, se tem alguém aqui que pode resolver a situação é Jesus, nós vamos levar você aos pés desse homem, esse homem vai mudar a sua vida, ele vai curar você, ele curou tantas pessoas, vamos levar esse nosso amigo, mas ele é paralítico, embala ele aí, não tem problema, amarra ele na maca, nós vamos dar um jeito de levar ele lá para Jesus. Por quê? Porque eles achavam que sabiam o que realmente aquele homem necessitava, ou quem sabe o paralítico fez esse pedido e falou assim: eu sei que se eu for curado, a minha vida vai ser totalmente diferente. Muitas vezes nós nos enfocamos e focamos tanto em nossos problemas, e falamos, se esses nossos problemas fossem tirados, fossem amenizados na nossa vida, certamente viveríamos uma vida totalmente diferente do que vivemos, totalmente diferente. Mas você começa a pensar, como é que esses 4 homens subiram no telhado de uma casa, com um paralítico, numa maca, e desceram o paralítico aos pés de Jesus Cristo? É que muitas vezes nós pensamos que a casa é parecida com a casa que nós estamos acostumados aqui no mundo ocidental, mas eu vou trazer aqui no telão uma ilustração de como que era a casa dos tempos ali da Palestina. A casa era mais ou menos essa. Se você se perceber aqui com cuidado, você vai ver que tem uma escada. Toda a casa tinha uma escada lateral que dava acesso ao eirado, ao telhado. E nesse eirado, ele era um composto de madeira para dar sustentação, mas de argila, com palha, com todo aquele material para dar segurança contra as intempéries. Ou seja, aqueles homens subiram pela escada e chegaram ao ponto onde Jesus estava, e quem sabe fizeram ali aquele buraco, quebraram aquela parte, porque não era laje como nós costumamos ver hoje as casas, e introduziram o homem aos pés, exatamente no cômodo e aos pés de Jesus Cristo. Então aqui explica um pouquinho como é que eles tiveram esse fácil acesso ao cômodo onde Jesus estava. Mas o versículo continua, ainda no versículo 3, fala que eles não puderam aproximar-se, descobriram errado ao ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5, vendo-lhes a fé. Isso é muito maravilhoso, que detalhe que Marcos coloca. Vendo-lhes a fé, ele diz, Jesus viu a fé. E cá entre nós, se alguém perguntar para você, defina-me fé, e você começa a falar fé, deixa comigo, peraí que eu vou falar. Fé é uma palavra tão pequena, né? Fé é pequena, mas é poderosa. Fé, me ajuda aí, gente. Fé é fé. Você não tem fé? É fé. Quer me explicar uma coisa tão óbvia dessa? E você começa a abstrair, né? Começar a colocar conceitos, o que é fé. Você fala assim, como é que eu vou definir fé? Tiago, ele diz o seguinte, olha, mostra-me a tua fé sem obras, e com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Ele está falando o seguinte, fé é palpável. Esse texto mostra que fé é palpável. Muitas vezes a gente lida com a fé no campo espiritual, no campo invisível, no campo da abstração, da conceituação, mas não. Ele está mostrando que fé é algo que eu e você podemos tocar, podemos sentir, podemos ver.
Aqueles homens demonstraram a fé deles, de que Jesus Cristo podia mudar a situação do seu amigo, quando eles foram capazes de levar o amigo deles, subir ao telhado, ao eirado, descer o amigo deles no exato local onde Jesus estava, e diz o texto que Jesus viu a fé. Quem sabe Deus está nos chamando para demonstrarmos mais a nossa fé às pessoas. Quem sabe eu e você precisamos tornar a nossa fé palpável para as pessoas, quando não somente falamos, mas agimos. Você sabe que o mundo inteiro está cansado de um cristianismo apenas falado. Na verdade, isso que nós fazemos aqui no domingo, quando uma pessoa sobe aqui à frente e prega, é muito ineficaz. As vidas são transformadas mesmo. Preste atenção no que eu vou falar. Quando você interage com outras pessoas, no discipulado, na evangelização, no acompanhamento, quando você vai demonstrar como Jesus agiria naquela situação do dia a dia, e não em cima de um púlpito falando para um monte de pessoas. Isso aqui não muda muitas pessoas, não. A mudança eficaz acontece quando você e eu, no dia a dia, estamos lidando com as pessoas, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso lazer, nas situações do trânsito, no banco, onde quer que você conviva com pessoas, é ali que nós temos que deixar a nossa fé palpável. E se existe uma sociedade que carece de fé palpável, é a sociedade que vivemos hoje. Uma sociedade que não apenas ouve um discurso, mas vê o discurso sendo concretizado. Ouve-se um discurso muito bonito, nós temos que amar as pessoas, nós temos que nos importar com as pessoas, mas pouco se vê palpavelmente falando. Eu e você somos chamados para demonstrarmos a nossa fé. Mas o texto continua, fala que Jesus disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda, amém? Não, amém não foi isso que ele falou. Ele falou: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque, para mim, para sua surpresa, o certo, porque nós sabemos o que realmente nós precisamos, não é verdade? Nós sabemos o que aquele paralítico precisa. Ele precisa andar, ele precisa de cura. E Jesus, contrariando a todos, ele diz: olha filho, eu sei do seu problema, eu sei que você está doente, eu sei que você passa por essa paralisia, mas olha filho, eu quero te levar mais profundo, eu quero que você enxergue algo que está debaixo disso tudo. Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso soa ofensivo demais. Imagina uma situação, eu e você, conversando com uma pessoa, quem sabe que não é cristã, e essa pessoa começa a falar dos seus problemas para mim e para você. Olha, eu estou passando por um problema assim, quem sabe de ordem física, emocional, no casamento, na criação dos filhos, ou no casamento mesmo, com o cônjuge, situações assim, começa a falar todos os problemas, e você começa a pensar aqui do outro lado, e fala assim: não, eu sei qual que é o problema dele, e o problema dele não é esse problema no casamento, não é o problema da enfermidade, é que ele ainda não se rendeu a Jesus Cristo, é que ele não entendeu que quando nós estamos em Jesus Cristo, nossa vida é diferente, e de repente você fala o seguinte: eu sei qual que é o seu problema, e a pessoa fala: mas eu já te escrevi o problema para você não tem que saber nada, eu já te entreguei, te mostrei qual que é o problema. Não, o seu problema vai além do que você imagina. Seu problema é que você não se rendeu a Jesus Cristo. E a pessoa do outro lado fala assim: como? Eu não mato, não roubo, não fumo, eu sou uma pessoa perfeita, como que o meu problema é pecado? Como é que é isso, essa história? Soa ofensivo, porque ninguém, nem eu e você, queremos ouvir que nós somos detentores de um problema, e esse problema chama-se pecado. E para demonstrar isso para você nessa noite, eu trouxe 2 amigos meus aqui, e eu quero que você dê palmas para o senhor Caneco e a senhora Caneca, por favor. O senhor Caneca e a senhora Caneca se conheceram há muito tempo atrás, né? Como todo casal apaixonado, né? Tiveram um namoro maravilhoso, ele abria a porta do carro para entrar, né? Ela recebia flores, ela cozinhava, fazia o prato que ele mais gostava, e eles sentiram no coração: nossa, acho que está na hora da gente dar um passo além e realmente entrarmos nos laços do matrimônio. Eles casaram, e os primeiros meses do casamento, você sabe, né, que é tudo muito bom, tudo muito certinho, mas começa a entrar aquelas rusgas, né? E daí o seu Caneco e a senhora Caneca tiveram a primeira briga. Eu falei assim: nossa, eu não sabia que você era tão nervoso assim.
Não sabia que você tinha esses problemas, eu nunca sabia que era, não casei com você. Não, eu não tenho problema nenhum. Quem falou que eu tenho problema? E depois, não, de repente, mas como? De novo, eu não sabia que você tinha problemas com raiva e tinha esses problemas todos que você está demonstrando. Não, eu não tenho problemas, o problema é você que provoca isso. Isso sai de mim porque você me provoca. E ela falou assim, não, eu só tenho essa reação porque é uma reação à sua ação. E se eu falo isso, se eu tenho essas demonstrações, quem sabe, que não são tão bonitas, é tua culpa. E eles começam a discutir de novo, e a vida começa assim, né? E cheia de trombadas na vida, assim como muitos aqui ainda vivem até hoje. E daí é o seguinte, agora você costuma anotar informações, você precisa anotar outra pérola da noite. É muito importante isso, realmente. O motivo das bolinhas azuis saírem do senhor Caneco é que elas já estavam dentro do senhor Caneco. E os motivos das bolinhas vermelhas saírem da senhora Caneca é que elas já estavam na senhora Caneca. Demais isso, né? Nós não queremos ouvir que as nossas reações são fruto daquelas coisas que já estão dentro de nós. E o que nós exteriorizamos, na verdade, é o que já está no nosso interior. Então, quando você trata mal alguém, a culpa não é dessa pessoa, desse alguém. Quando você tem uma briga com o seu cônjuge e realmente às vezes saem palavras que agridem a pessoa, a culpa não é dela ou dele. A culpa é que você deixou essas coisas entrarem dentro de você. E elas estão sendo exteriorizadas naquele momento. Na verdade, é difícil admitirmos que nós somos cheios desses problemas. E esse problema tem nome. Não é bolinha vermelha nem bolinha azul, quem me dera. Mas é pecado. É a raiz do nosso pecado que ainda reina na nossa vida. E são exteriorizadas esses momentos. O que Jesus Cristo estava falando para aquele homem é o seguinte: há algo dentro de você que você não consegue resolver, e esse algo tem nome, chama-se pecado, mas há uma solução, e a solução está aqui na sua frente, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou na cruz, por isso que Jesus vira para ele e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu imagino que ele virou e continuou falando da palavra, continuou pregando, continuou levando aquela reunião como se nada tivesse acontecido, a não ser que tinha um paralítico deitado aos seus pés. Mas o texto continua, diz o seguinte, que alguns dos escribas que estavam ali, né, eles começaram a razoar no seu coração, pensar sobre isso no seu coração, falar: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E aqui há duas expressões, a primeira é a expressão do perdão. Eles falam: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E nisso eles estavam totalmente corretos, porque Salmo 103, por exemplo, diz ele, referência a Deus, é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Só Deus se pode perdoar pecados, só Deus que tem essa autoridade. E eles estavam totalmente corretos nessa situação. O que eles não estavam corretos é na outra afirmação, quando eles dizem: isto é blasfêmia. Blasfêmia, porque o pecado por blasfêmia, de acordo com a lei, em Levítico 24:16, era uma morte por apedrejamento. Mas eles estavam totalmente errados nessa afirmação, porque quando Jesus Cristo faz essa afirmação, ele estava fazendo o seguinte: ele estava falando: eu sou Deus. Eu sou Deus, e tanto é que eu sou, que eu tenho autoridade para dizer para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele estava atestando a sua divindade naquele momento, ao perdoar pecados, o que aconteceu em sua plenitude na cruz do Calvário. Jesus Cristo estava falando assim: olha, você acha que sabe qual que é o seu problema, você passou a vida inteira falando assim: se eu fosse assim, se eu tivesse isso, se eu fosse diferente, mas não, o seu problema não é isso, mesmo porque, cá entre nós aqui, quando nós alcançamos os nossos grandes sonhos da vida, a gente alcança e fala assim: puxa, eu ainda continuo insatisfeito, eu ainda continuo com aqueles problemas, ainda continuo com aquelas limitações. Mas Jesus está falando: se você acha que sabe qual que é o seu problema é muito pior do que o que você imagina. Se eu curar você de uma enfermidade, a sua vida terrena vai ser sem essa enfermidade. Glória a Deus, e Deus vai fazer isso, você sabe o final da história. Mas Deus está falando assim: eu quero te abençoar
muito mais do que uma vida terrena. Eu quero te dar uma vida eterna na presença de Deus. Algo muito maior, algo que expande tudo o que nós pedimos ou pensamos. Porque Jesus Cristo sabe que nós temos que lidar com isso. Ele sabe que nós estamos cheios disso. E que por nós mesmos, nós não conseguimos dar solução a esse grande problema chamado pecado. Mas o texto continua, versículo 8. Jesus, percebendo logo que o espírito deles falava, aqueles escribas, ele faz a pergunta: qual é mais fácil? E essa é uma pergunta que eu e você temos que lidar. O que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Jesus Cristo faz esse desafio. O que é mais fácil então? É dizer, estão perdoados, ou levanta e anda? Quem sabe aqueles homens, escribas, estavam pedindo para que Jesus fizesse o milagre, porque o milagre era visível. E como que a gente precisa de coisas visíveis, né? A gente precisa ver as coisas, palpar as coisas. O milagre era visível. Mas Jesus Cristo fala o seguinte: olha, eu não estou preocupado em fazer algo temporário, que era aquela cura física, que vai durar alguns anos na vida desse homem, até quando ele morrer, e daí? Eu quero fazer algo que seja eterno, eterno, eterno. Qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os pecados, ou levanta e anda? Para nós, as duas coisas são difíceis e impossíveis, mas para Jesus Cristo, tudo é possível, tudo é possível. E no versículo 10, ele continua, para que saibais, olha que poderoso isso, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para curar enfermos, para expelir demônios. Não, ele fala autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus Cristo não queria fazer algo ali para mostrar a sua autoridade sobre enfermidades. Ele queria o seguinte: eu vou mostrar que eu tenho autoridade para perdoar, para fazer aquilo que primeiramente eu falei. Eu vou fazer o segundo passo que vocês precisam ver. Eu vou curar esse enfermo. Levanta, paralítico, toma o teu leito e anda. A palavra autoridade aí, ela tem uma conotação, exousia, tem uma conotação de força, poder e de legalidade. Jesus Cristo estava falando assim: eu tenho autoridade, eu tenho a legalidade, eu tenho o direito, eu tenho o poder de dizer, estão perdoados os teus pecados. E detalhe, ele não fala, paralítico, estão perdoados os seus pecados. Ele não chama aquele homem pelo nome, ele fala, filho. 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 Eu e você, nós não somos mais órfãos, nós somos filhos e filhas de Deus. Filho, olha o carinho que Deus demonstra. Filho, estão perdoados os teus pecados. E para que todas as pessoas entendam que eu tenho essa autoridade, eu tenho essa legalidade, eu tenho esse direito, eu tenho esse poder, toma o teu leito, levanta e anda. Aleluia. O texto diz que imediatamente, versículo 12, desculpa, então ele se levantou e no mesmo instante, na mesma hora, tomando o leito, retirou-se a vista de todos. Todos viram, e a ponto de se admirarem todos, e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Quantos creem que Deus pode fazer isso nessa noite? A ponto de você ir para sua casa dizendo, jamais vimos coisa assim, jamais vimos coisa assim. Eles estavam lidando com o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um homem que era totalmente homem, mas totalmente Deus, que podia falar, filho, os teus pecados são perdoados, e também podia falar, paralítico, levanta e anda. É isso que é o nosso Deus tem capacidade para fazer essas coisas. Quem sabe você que está aqui nessa noite ainda não compreendeu o Evangelho até esse ponto. Você está entendendo, e o Espírito Santo está tocando no teu coração a ponto de você falar assim, agora tudo faz sentido, todas as peças do quebra-cabeça se juntam, eu estou entendendo que eu tenho que me render ao chamado de Jesus Cristo. Quem sabe Deus está falando isso para você, e a mensagem que Ele tem para você é, filho, os teus pecados estão perdoados. Agora quem sabe você já passou pela conversão, você já é filho e filha de Deus, mas quem sabe você está precisando desse toque poderoso, do milagre do Senhor na sua vida, a ponto dele falar, meu filho, minha filha, levanta, toma o teu leito e anda, seja livre desse mal, seja livre dessa enfermidade, seja livre desse problema, seja curado em nome de Jesus Cristo, a ponto de chegarmos no final e falarmos, jamais vimos coisa assim. Aleluia. O perdão que Deus declarou nessa situação, ele foi declarado no versículo 5, foi questionado depois pelos escribas, mas foi validado quando Jesus Cristo manda aquele paralítico se levantar, e ele foi reconhecido. Jamais vimos coisa assim.
Aqueles homens que no começo achavam que eles realmente sabiam o que eles precisavam, o que eles realmente precisavam, quando tem um encontro com Jesus Cristo, nossa vida, os nossos valores são mudados. Os nossos problemas que são tão grandes, quando nos encontramos com Jesus Cristo, eles ficam tão pequenos, tão mínimos. Os problemas que nos impediam de fazer tantas coisas, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, eles já ficam apenas uma pedra no caminho que você consegue transpor. Quando nós temos essa intimidade com Jesus Cristo, os nossos problemas diminuem, a graça do Senhor aumenta, e fazemos a oração que Paulo fez: Senhor, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Diz o texto que Paulo pediu para que tirasse o espinho da carne dele, por 3 vezes, e Deus falou assim: a minha graça, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. É um homem ou uma mulher que realmente tem essa convicção de que Deus sabe o que eu realmente preciso, e descansa nas mãos do Senhor, entende, compreende e vive a vontade soberana de Deus sobre a vida dele. Por isso, nós poderíamos tirar a principal lição dessa mensagem, a seguinte: Jesus sabe, Jesus conhece a nossa real necessidade. Você pode dizer comigo? Jesus conhece a nossa real necessidade. E eu vou além dele conhecer, ele tem a solução. Seja a solução para você que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, dizer nessa noite: Jesus, eu quero ser teu. Ou seja para você que passa por alguma dificuldade e realmente está precisando que Jesus vire para você e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Não importa qual seja o seu problema, Jesus Cristo sabe a sua real necessidade. E quando nós entendemos isso, compreendemos, nós vivemos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável em todos os aspectos. Por mais que às vezes você não tenha aquele dinheiro que você imaginava, por mais que você às vezes não tenha a vida que o seu patrão tenha, por mais às vezes você não tenha aquela saúde que você sempre quis, quando nós estamos na presença de Deus, a gente se submete inteiramente e fala assim: Deus, eu sou teu, eu sou teu. E eu sei que a qualquer momento o Senhor pode falar: levanta, toma o teu leito e anda.